Meus irmãos, mais uma vez o nosso boa tarde é de muita força, de muita coragem, perseverança e de muitas decisões para o nosso coração ainda tão atribulado. Como todos nós já sabemos, que o caminho para nós está muito dificultoso, está aflitivo, mas por que não mudar a nossa maneira de caminhar? E hoje, graças a Deus, nós temos as condições de relembrar, de recordar todas as mãos amigas que trouxeram as verdades espirituais para a Terra. E diante de tudo isso, nós precisamos termos profundamente gratos àqueles irmãos que caminharam conosco, agasalhar as nossas mãos, para que nós todos estivéssemos nesse ponto que estamos aqui agora. Pontos de reflexões, pontos de agradecimento ao Pai Celestial, porque nós todos, como nascemos de dois pais, tivemos também outras mãos que nos ajudaram a acompanhar os nossos passos, principalmente dentro da moralidade. Por isso nós estamos aqui numa tarde como essa, nessa permissão de Deus, pedindo a Deus para toda a humanidade, que ao crescer das nossas horas junto ao Cristo, possa ser então a decisão maior que nós vamos enfrentar daqui para frente. Alexandre e eu estamos desejando que o Pai Celestial, Jesus o nosso irmão, coloque a mão sobre todos os aflitos. É tão maravilhoso quando nós estamos terminando a nossa reflexão de cada dia, quando o Alexandre reflete nos hospitais, nas cadeias públicas, parece que a nossa corda espiritual vai aumentando na corrente amiga de todos aqueles baluartes que trouxeram essas verdades espirituais para nós. E eles ainda estão conosco nas suas obras, nas suas atitudes, porque as recordações nos traz isso a cada dia. Assim vamos iniciar mais uma vez, nessa tarde de Evangelho, pedindo ao céu para colocar a mão no nosso coração, para que nós possamos, juntamente com todos, vibrar para a humanidade sofredora. Que Deus nos abençoe, nos ampare e que nós possamos doar as nossas mãos junto ao coração, para que assim sejamos unidos mais uma vez. Olá a todos, mais uma bênção, mais um domingo para todos nós que estamos aqui nessa terra que sim, para muitos é difícil viver, é difícil entender por que as coisas são como são. Mas é por isso que nós buscamos na religiosidade o nosso conforto, a nossa fé e a nossa renovação. Porque é ela que vai fazer com que nós entendamos por que é assim a nossa volta, por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, por que as aflições, por que as dificuldades, por que os conflitos. Tudo isso a religiosidade nos explica. Por isso que nós insistimos em todas as tardes de domingo em estudar o Evangelho, porque ele traz para todos nós a compreensão que todos nós buscamos. Tendo compreensão, nós vamos elevando a nossa fé. Com a nossa fé elevada, nós vencemos todas as dificuldades que nos são propostas. E nós estamos aqui, continuando o Evangelho, e desta vez estamos no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos seres humanos, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, ou quando fizerdes a caridade, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita,
a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Eu o quero, fique curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de testemunho. Muito bom. Esses ensinamentos, principalmente vindo de Jesus, nós sabíamos que Jesus mesmo nada escreveu. Nós sabemos de tudo que Jesus fez para a humanidade através de seus discípulos. Porque todo o bem que ele fazia, ele dizia: não contes a ninguém, eu não quero que digas isso, que digas aquilo que nós fizemos aqui. Ele fazia o bem incondicionalmente, aquele bem no qual ele não esperava de ninguém a não ser do Pai. E é para isso que nós estamos aqui também, buscar fazer o bem de forma incondicional, esperando apenas do Pai, apenas a nossa compensação na vida futura. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas, existem também muitas casas religiosas que ostentam a pouca bondade que fazem. Estão distribuindo cestas, ostentam, sejam nas redes sociais, sejam em jornais, mas estão ostentando. E muitos dizem: mas é preciso que se mostre o bem. O bem, de certa forma, ele deve ser mostrado sim, mas não por quem o faz, senão Jesus, então ele mesmo teria escrito a sua trajetória. Eu lembro de um vídeo que eu vi na internet, que ele é muito interessante, porque o bem que ele realmente é aproveitado como exemplo, não é aquele que a gente vê o outro ostentando, mas é aquele que a gente vê naturalmente que o outro está fazendo sem ostentar. Mais ou menos assim. O vídeo passa então um pequeno garoto em uma escola dando a mão para um outro que havia participado de uma briga. Ele vai lá na escola, estava dentro da escola, auxilia esse menino e o levanta. Uma pessoa que estava passando vê aquilo lá como uma boa ação. Então na rua ele também pratica uma boa ação com um velhinho. Então alguém estava passando no ônibus, vê aquela boa ação e depois ele tem a oportunidade de fazer uma boa ação para alguém também. É dessa maneira que o bem ele deve ser propagado a partir do momento que nós estamos vendo ele acontecendo. E não aquele bem que muitos de nós querem ostentar nas redes sociais. Jesus mesmo, por exemplo, nos diz o porquê disso. Por que nós não devemos ostentar o pouco de bem que fazemos. Ele vem nos dizer assim para um bom rapaz que chega até ele: bom mestre. E aí o Cristo diz assim para ele: bom mestre? Bom por quê? Bom só Deus o é. E vamos entender. Tem pessoas que dizem ser bondoso e faz o bem em algum momento, dá uma cesta básica. Mas muitos destes que fazem isso, às vezes está levando vantagem em cima de alguém. Não valorizou seus pais ou não valoriza os seus pais. Está adulterando alguma coisa. Está prejudicando alguém. Mas ele deu uma cesta básica e só por causa disso ele já se acha um homem bom, né? E aí o Cristo vem nos dizer assim, com este ensinamento, que só Deus é bom desde sempre. Por isso que com Deus nós sempre dizemos: Deus é bondoso, Deus é a bondade para todos nós. E o Cristo não aceitou esse título, porque nós sabemos que todos nós que somos filhos de Deus, nenhum de nós temos privilégios. Todos nós começamos do zero, totalmente ignorantes, simples e ignorantes. Quer dizer, lá atrás o Cristo foi também imperfeito como nós. Então ele não é bom desde sempre. Por isso que ele não aceitou esse título. E nós também não devemos aceitar. Porque hoje eu posso fazer um bem a alguém,
Talvez amanhã eu estou prejudicando alguém e depois alguém vê e fala: mas ele não disse que era bom? Ele não estava dizendo lá nas redes sociais: olha aqui o que eu estou fazendo, olha como eu sou bom, olha, eu sou um exemplo de bondade. Mas aí no dia seguinte eu estou prejudicando alguém? Como que fica isso? Vamos entender que todos nós estamos na Terra buscando caminhar para a bondade. E só tem uma forma: aceitando de que tudo vem de Deus e volta para Ele. E todos nós trabalhamos para Deus. O pouco que nós fazemos, estamos buscando contribuir para um mundo melhor. E se estamos conseguindo fazer isso, é porque todos nós temos oportunidades que nos foram dadas por Deus. Desde o corpo físico, desde todas as circunstâncias pelas quais nós passamos. Tudo isso vem de Deus. E uma coisa nós sabemos: volta para Ele também. Que bom, Alexandre. Eu estava refletindo sobre o próprio nome do capítulo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então, essa divisão de um lado direito e lado esquerdo, nós sabemos que a centralidade disso é o nosso coração. Então, Jesus não quer nos dar aprovação quando a gente faz o bem, porque nós já vivemos num bem eterno. A nossa vivência dentro desse capítulo subdivide em quê? Em trabalho, mas não fazer o bem para que outro veja. Aqui quando fala esmola, já diz esmola, não é um bem, é uma transferência que nós vamos colocar a nossa essência divina para colocar na mão de outro aquilo que nós já temos, mas sabendo dividir. Então, dentro desse capítulo está toda a divisão de Jesus ensinando para que nós cresçamos moralmente primeiro. Nós sabemos que quando Jesus partiu, ele preocupou com Pedro. Por quê? Deixou na mão do Pedro todas as nuances do bem, mas ele ainda fez uma petição para o superior, para a divindade, para que o Pedro não perdesse a condição da fé, se perdendo aqui na terra. E assim nós outros precisamos preocupar em não ser o Pedro que Jesus preocupou. Que nós devemos seguir o Pedro dentro da beneficência que Jesus deixou na mão dele. Então, dentro desse capítulo tem a beneficência. Carita fala que a própria beneficência falando conosco, ela fala assim: mas se peço, lhe dou muito. Nós vivemos em abundância. Então, fazer o bem com ostentação é negar a lei de Deus que está conosco nessa doação constante para que nós cresçamos. Nós não somos exclusivos na terra, nós somos companheiros de jornada. Então, da hora que nós mergulhamos aqui na carne, até o túmulo, que nós vamos mergulhar na pátria espiritual, que é a verdadeira vida, estamos na condição sempre de fazer esse bem, mas fazer com essência espiritual, pensando na moralidade que tem que crescer sobre todos nós. Então, nós não podemos ter aprovação de ninguém. Nós precisamos aproveitar o tempo em fazer o bem, porque fazer o bem, nós já temos esse bem. Então a multiplicação e a divisão é por nossa conta, porque a soma de Deus para conosco é para diminuir o nosso eu, aprendendo a ser nós. Muito bom. Nós temos de caminhar nessa terra buscando entender que todo bem que nós fazemos soma a nosso favor sempre, mas aquele bem que fazemos desinteressado. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que pode vir de nós amanhã em um momento de dificuldade. Então por isso que buscamos fazer o bem hoje, para nos auxiliar no dia de amanhã. O problema é que quando fazemos o bem hoje e o ostentamos. E aí onde que está escrito, aqui como foi lido no Evangelho, já ganhou a sua recompensa. Porque a partir do momento que você já mostrou para as outras pessoas o pouco de bem que nós fazemos, nós já estamos ganhando a nossa recompensa ali. Aquele momento de glória que as pessoas estão nos olhando e nós estamos nos achando bondosos. A nossa recompensa já estará ali. E se porventura, no dia de amanhã, fizermos alguma coisa de errado, não teremos aquele bem que fizemos antes para contar a nosso favor. Então, essas lições do Evangelho são muito importantes para que nós possamos entender como caminhar nessa terra. Nada de ostentar, nada de humilhar os outros,
Muitos, quando começam a fazer algum tipo de caridade, se empolgam. Então, está entregando uma cesta básica para alguém, está tirando uma foto na hora, pede para a pessoa, sorria, levanta a cesta básica aqui para a gente, e já põe no Facebook. Isso é humilhante. Tanto para a pessoa que está fazendo aquilo, levantando a cesta básica, está recebendo, quanto mais humilhante ainda para quem o está fazendo. Que nós possamos entender essas simples lições, mas que no dia a dia são muito valiosas para os nossos aprendizados. Vamos passando então para o livro Vinha de Luz, para nós entendermos um pouco mais essa leitura que parece fácil de ler, de falar para todos nós. Como somos muito limitados, a gente fala assim, eu estou resumindo. Está resumindo porque não tem condição de dilatar aquilo, porque nós não fazemos, nós estamos só falando. Mas nós temos que falar sim, para ver se essa pedra seja sedimentada no nosso eu. Então Emmanuel, com a mão de Chico Xavier, a generosa mão, trouxe para nós Como Cooperas, a leitura 106. Tem a parábola de Paulo para os Coríntios. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Olha que maravilha, né, Alexandre? Esse Espírito que ele está falando é o Espírito da bondade divina que desce sobre todas as criaturas para o seu desenvolvimento natural, que somos nós que estamos aqui na Terra, né? E Paulo naquela época já falava da cooperação, que está dentro da não ostentação, de ser mais um na soma do bem comum. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que, em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. Que ciência que ele está falando para nós, hein? O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas, em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de que descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Olha aí, quando nós falamos, nós somos filhos de Deus, mas não honramos essa filiação. Fomos criados para crescer, mas atrasamos tudo que provém de Deus em nossas mãos, porque nós não queremos linha reta, no caminho reto, nós queremos atalhos, que é isso, nós queremos palmas com a ostentação daquilo que fazemos. Deus é o Pai da criação, tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor, todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor, mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provém do Senhor. Aquilo que é desviado pelas nossas ações maléficas e interessadas não pertence à lei de Deus. Pertence ao nosso acervo de atraso. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ao que estimam a enxada prestimosa, não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. Utilizá-la no crime, nós estamos assim, como a gente sabe que a enxada não pode ser enferrujada em nossas mãos, nós devemos cuidar dela, mas quando jogar ela para a terra, para fazer a cova, mas a cova do bem, que às vezes nós estamos procurando fazer a cova do mal, para que o outro caia. A gente não quer que ele siga com a gente, quer que ele está sempre atrás para receber o bambambam. Isso aqui é muito sério, Alexandre, nós precisamos estudar isso muito ainda. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor.
Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Então, tudo depende de como você maneja o seu trabalho, como você elabora a sua ação para ver se está de acordo com os desígnios de Deus. Não adianta fazer, preencher tempo, preencher hora e vencer dias. Isso para nós não é importante. É muito bom isso aqui, né? Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do eterno Pai. Então é importante lembrar da aprovação divina quando nós terminarmos a nossa capacidade inferior para entrar no reino da superioridade, mas não amassando o outro. Quando Jesus pede para a gente amar uns aos outros, não é para amassar o outro e deixar o outro do lado. É para fazer com que o outro cresça junto conosco. A cooperação precisa ser muito urgente, porque quantos séculos de experiência nós já estamos tendo? Aquilo que eu falei, quantas mãos já liberaram o seu coração para pegar nas nossas mãos, para que nós cresçamos moralmente. Que para ser espíritos superiores, um dia nós temos que lembrar que primeiro é a moral, que é o degrau sublime para nós chegarmos nesse denominador comum de estar junto com aqueles que nos esperam há quanto tempo. Então esse tempo vencido por nós, dessa ignorância, é preciso ficar bem assim, do lado, para a gente ver ele, porque se a gente botar ele na frente, ele cega todos nós. Então doar as mãos é unir-se em coração. E esse coração precisa sentir que nesse terreno interior só Deus o vê. Então a aprovação de ninguém não vai resolver para nós que queremos crescer espiritualmente. Que Jesus nos abençoe. Muito bom. A lição fica no ar então, para todos nós. Como estamos cooperando? Estamos cooperando de verdade, sem ostentação, buscando elevar Deus em todas as nossas ações? Ou estamos ainda, que nós sabemos que de certa forma ainda estamos, mas que é necessário mudanças? Só estamos pensando em nós mesmos, na porta larga que o Cristo ensinou lá atrás, no qual ele veio nos dizer que a porta estreita é aquele caminho no qual nós buscamos a nossa transformação moral. A porta estreita é aquela na qual nós estamos auxiliando o outro, suportando as nossas dificuldades, evitando o supérfluo e tendo esperança na vida futura. A porta larga é aquela na qual as pessoas fazem esperando as coisas do mundo, os poderes temporais do mundo, os aplausos do mundo. Essas pessoas então terão a sua recompensa no mundo. Quando porventura passarem para o mundo espiritual, perceberão, estão de mãos vazias, porque só buscaram as coisas que pertencem ao mundo, e não as coisas do Espírito. Preferiram elevar os seus vícios, ao invés de elevar as suas virtudes. Mais uma vez, como Paulo vem nos dizer, mesmo se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem caridade eu nada seria. Então não adianta para nós estarmos nas ruas, estarmos em nossas casas, em nossos trabalhos, ou estarmos nas periferias, fazendo as coisas, pensando em receber algo em troca. Nós simplesmente seremos um símbolo que está badalando, mas que não tem nada em seu interior que realmente vale a pena. Que nós possamos compreender esses ensinamentos que são grandiosos e caminhar junto com eles, junto com o Cristo que vem nos dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Que Jesus nos abençoe a todos, né? Mais uma tarde de bênção, né, Alexandre? Que nós usufruímos, e por isso temos que fazer valer tudo isso que nós já recebemos do Cristo. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor, Deus Pai, agradecendo mais essa vez essa bendita oportunidade que nós temos de praticar, de estudar esses ensinamentos e buscar praticar. O pouco que nós praticamos já será de muita valia
para todos nós, agradecendo a espiritualidade amiga que nos auxilia em nossos estudos, que nos intui para que nós consigamos, no nosso dia a dia, conseguir as melhores soluções para as nossas confusões cotidianas. Vamos pedir mais uma vez para essa mesma espiritualidade, para todos aqueles que estão nas ruas, para todos aqueles que estão acamados e para todos aqueles que ainda não entenderam a necessidade de ter Jesus, de ter a religiosidade em suas vidas. Que assim seja e um abraço a todos. Que assim seja. Que bom.